Bom dia, gente. Muito bom estarmos juntos para mais uma semana, começando na presença do Senhor, com a palavra de Deus aberta, disposta diante de nós. Vamos ler o capítulo 12 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 28. Deixa eu colocar aqui. Bom dia, gente. Marcos, capítulo 12, do 28 ao 34. É isso mesmo? É. Pronto, está fixado aí. Bom dia, pessoal. Vamos entrando. Muito bom estar com vocês. Para mais um estudo do Evangelho de Marcos. Já estamos caminhando para o fim do Evangelho, mas ainda tem muita estrada pela frente. Enquanto a gente espera entrar mais um minutinho aí de pessoas, divulga esse link, clica nesse aviãozinho aí, manda para alguém, convida para a gente estar junto nessa reflexão de hoje. Bom dia para todos e para todas. Eu vou começar lendo com vocês e depois a gente ora, ok? Ontem eu não estive aqui na nossa igreja, eu estive pregando a palavra de Deus na Igreja Batista Central, do meu amigo Daniel Almeida, igreja liderada pelo pastor Armando Bispo, e foi muito bom, de manhã e de tarde, foram momentos intensos, estou com a garganta ainda um pouco sofrida, mas vai dar certo, já está dando certo. Vamos lá então? Quero ler com vocês Marcos capítulo 12, a partir do verso 28. Passo a ler então a palavra de Deus para a gente. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes, disse Jesus. Muito bem, mestre, disse o homem, estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Presta muita atenção aqui nisso. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, obrigado por essa semana que começa, obrigado, Senhor, por essa segunda-feira, obrigado por esse tempo juntos em que a Tua palavra se abre diante de nós, ainda que por este meio virtual, mas é uma oportunidade que nós temos, Senhor, de em qualquer lugar onde estejam os Teus filhos, pararem e refletirem sobre a Tua palavra, sobre as Tuas verdades e os desafios que ela nos traz. Pedimos, Deus, então, que a unção do Teu Espírito nos guie, nos dirija, nos dê entendimento, nos coloque as palavras certas nos lábios, em nome de Jesus e para a glória de Jesus oramos. Amém e amém. Gente, esse é um texto que causa um impacto especialmente no povo judeu, apesar do judeu não ler o Novo Testamento, mas se lesse, os que leem certamente seriam grandemente impactados, porque aqui se trata de um mestre da lei que chega para Jesus percebendo que ele tem se saído muito bem na arte rabínica de lançar perguntas para se estabelecer discussões que produzem conclusões. Essa era uma metodologia rabínica de se chegar a conhecimento, não a se estipular verdades objetivas,
dogmáticas, mas de se lançar perguntas e responder perguntas com outras perguntas, e nesse vai e vem de perguntas, sem necessariamente respostas objetivas, mas ali se construía um conhecimento. Pois um mestre da lei percebe que Jesus era versado nessas perguntas e se saía bem desses embates. E então lança uma pergunta que é chave para o conhecimento da palavra de Deus a partir da perspectiva do judeu. Mestre, de todos os mandamentos, que eram nada menos do que 613, os 10 primeiros que Moisés havia apresentado ao povo, chamado de Decálogo ou 10 mandamentos, a partir dali, muitas derivações você vai encontrar lá no livro de Levítico e Deuteronômio, somam-se 613 ordenanças da parte do Senhor. E então o homem diz: mestre, de todos, qual é o maior mandamento? E é bastante curioso, emblemático e do ponto de vista judaico é bastante forte a forma como Jesus responde. Ele não apenas diz é este ou aquele, mas ele começa dizendo o seguinte: respondeu Jesus, verso 29, o mais importante é este, e aí ele abre aspas, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Essa expressão está lá registrada no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, é conhecida como a oração Shema Israel, que é uma oração de ouve, ó Israel, é uma conclamação que afirma o caráter monoteísta da religião judaica, que diz que o Deus em quem Israel cria e a quem Israel confessava era único. E dizer que Deus era único significa não só que não existe outro para se emparear a ele, como não existe sequer outro para se pôr acima dele. Então ele é único no sentido de unicidade, mas é único no sentido de proeminência, está acima de todos. Então ele diz: ouça Israel, você que vive aí no meio de tantas nações que cultuam tantos outros deuses, o Senhor, o nosso Deus, ele é o único Senhor, não há outro Deus além dele. Os deuses das outras nações são apenas imagens projetadas de seres mortais, são apenas ídolos que servem aos caprichos e aos anseios do próprio coração pecaminoso do homem. Me diga se não é isso a melhor definição de um ídolo, de uma divindade construída pelo homem, que é construída para saciar desejos e anseios pessoais. Então lá na antiguidade tinha o deus Camus, tinha a deusa Astarote, tinha o deus Baal. Todos estes serviam apenas às projeções humanas de seus próprios anseios por dinheiro, sexo e poder, né? Riquezas, e cada época tem a sua riqueza, né? No mundo pós-iluminista, pós-revolução industrial, capitalista que a gente vive, a riqueza se resume ao acúmulo de capital, mas na antiguidade riquezas eram terras, eram boas colheitas, então se cultuavam deuses reconhecidos como deuses da natureza, do cosmos, porque ali era um sinal de garantia de riquezas, de terra próspera. O que é isso então, se não apenas uma projeção dos anseios ambiciosos e materialistas do homem? Então, esta declaração que Jesus abre a sua resposta, lembrando do Deuteronômio 6, é dizendo o seguinte: olha, na terra, no universo, no cosmos, não há outra divindade senão o Senhor. O que as nações chamam de deuses são meras projeções de anseios pessoais, do coração rebelde do homem que busca caminhos para a autossatisfação, em busca do prazer físico, em busca do acúmulo de propriedades e em busca do poder, do domínio, da autoproclamação acima de outros, e isso leva à injustiça, etc, etc. Então, é muito importante que Jesus tenha respondido dessa forma, porque, como eu disse, veja só, Jesus podia apenas ter dito: você quer saber qual é o maior dos mandamentos? O maior dos mandamentos é esse, amar o Senhor, o teu Deus.
Só que isso seria uma resposta um tanto quanto incompleta e talvez até confusa, porque olhando para as outras nações, alguém poderia dizer, bem, então aquela outra nação tem uma outra divindade e para que ela fique bem com a divindade, então é só ela amar essa divindade acima de todas as coisas. Eu que sigo a divindade de Israel, sou chamado a amar a divindade de Israel sobre todas as coisas. Apesar de ser certo, mas precisa de um preâmbulo. E o preâmbulo é essa afirmação de que a gente ama o Deus de Israel sobre todas as coisas, porque não existe outro Deus além dele. Por isso que Jesus começa com o Shema Israel. Tá claro isso, gente? Isso é muito importante a gente entender. Todas as outras divindades das outras nações, isso no contexto de Israel, ou todas as divindades que nós forjamos em nosso próprio coração hoje, aqui chamamos de ídolos, não são divindades, porque divindade só existe uma, é o Deus que se revelou em carne na pessoa de Jesus Cristo, o Deus que chamou um povo Israel e que formou um novo Israel a partir do verdadeiro Israel que foi Jesus Cristo, nós, a igreja do Senhor. Então, é importante você lembrar que o maior dos mandamentos começa primeiro com a afirmação de que só existe um Deus. Aí, a partir de então, podemos continuar a leitura no próprio verso 30, quando Jesus diz, entendendo que o Deus de Israel é o único que existe, portanto, o único digno de ser obedecido, honrado, adorado, aí ele continua dizendo, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Esse é o maior mandamento. Deixa eu te dar uma dica didática. Vocês sabem que eu gosto de café, é algo que eu aprecio, né? Café, vamos usar o café como um acróstico, C-A-F-E. Amamos ao Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, C, de toda a nossa alma, a alma são as emoções, é a psique humana, de todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, forma um café, só para você lembrar, coração, alma, forças e entendimento. Ame o Senhor, o teu Deus, com tudo que há em você, com a integralidade do seu ser, coração, emoções, força, energia pessoal, entendimento, razão, ok? E ele diz, o segundo então é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Olha que legal isso aqui, gente. Quando nós amamos a Deus com todo o nosso corpo, com a nossa alma, com a nossa integralidade, com o nosso coração, com a nossa alma, com as nossas forças e com o nosso entendimento, quando a gente coloca a nossa relação com Deus em primeiro lugar, porque o amamos sobre todas as coisas, algo forte e interessante acontece nas nossas vidas. Anota isso agora. Acontece uma reorientação dos nossos desejos e das nossas prioridades. Quando amamos a Deus em primeiro lugar, ou seja, quando o colocamos acima de todas as outras coisas, o Espírito de Deus vai trabalhando nos nossos corações e se traduzindo nas nossas atitudes de forma a reorientar as nossas paixões, os nossos desejos e de nos ajudar a reestabelecer as nossas prioridades. Então olha só a sabedoria da palavra de Deus e a sabedoria e a força da resposta de Jesus. Dentro dos 613 mandamentos que o povo de Deus seguia, o que era o mais importante? O mais importante era amar a Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque fazendo isso em primeiro lugar, todas as outras coisas que viriam depois na vida do sujeito passariam por um crivo, por uma peneira, entende?
por esta avaliação. A gente ama a Deus sobre todas as coisas, aí tudo aqui embaixo, o que eu for fazer, vai ser avaliado agora a partir daquilo que é a minha mais absoluta prioridade. Então, por exemplo, eu vou dar um passo decisivo, eu vou fazer uma escolha importante, essa escolha será crivada, será analisada à luz de uma outra escolha maior que eu fiz, que foi amar ao Senhor sobre todas as coisas. Bem, eu estou com um desejo, o meu coração está inclinado a algo ou a alguém, este desejo será crivado, será analisado, verificado à luz de um desejo maior que eu tenho, que é agradar ao meu Senhor. Então você percebe como essa primeira ação da minha vida e do meu coração, ela reorienta tudo que vem depois. Por isso Jesus responde: de tudo que vocês vão fazer na vida, de tudo que vocês vão obedecer, deste conjunto vasto que são os mandamentos, o que a lei de Deus pede para que vocês façam para caminharem em obediência ao Senhor, o primeiro deles é amá-lo sobre todas as coisas. Aí, gente, vamos inverter a situação. Vamos colocar então a possibilidade de pessoas quererem obedecer ao Senhor em outras tarefas menores, religiosas apenas, mas sem que se percebam, estão na verdade abrindo mão deste primeiro e mais importante mandamento, que é amar ao Senhor sobre todas as coisas, e um mandamento que criva, que filtra todas as próximas ações que faremos. Vamos supor então essa realidade. O que acontece? Não vale os outros mandamentos que a pessoa está seguindo. Ou a gente começa realizando o primeiro, para que depois a gente possa botar em prática o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante, ou então não vale querer começar do nono sem estar pondo em prática o primeiro. Deixa eu explicar isso para você num exemplo muito concreto da palavra de Deus. Um jovem rico chega para Jesus e pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ali o jovem não está perguntando o que ele tem que fazer para ir para o céu, não era essa a compreensão do judeu. Ele está perguntando para Jesus, em outras palavras, o seguinte: mestre, o que eu tenho que fazer para viver uma vida que agrada a Deus, para viver esta vida que a gente chama de vida eterna, que é uma vida de plenitude, uma vida onde a minha semente vai continuar experimentando esta bênção. A vida eterna, para o judeu, na sua grande maioria, é esta continuidade do filho, dos netos, das gerações seguintes estarem debaixo da mesma relação harmoniosa com o Criador, com o Deus de Israel. Então este jovem faz uma pergunta que todos os judeus ansiavam: o que a gente tem que fazer para continuar caminhando nessa bênção de Deus? Aí Jesus pergunta: como estão os mandamentos? Aí o jovem responde que estava ok com 5 dos 10 mandamentos. Aí Jesus diz: beleza, mas falta ainda uma coisa. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, depois volta e me segue. Olha o que é que Jesus está percebendo e está desafiando o rapaz. Jesus percebeu naquele homem, antes que ele se revelasse, um sujeito cujo coração amava em primeiro lugar os bens materiais sobre todas as coisas. O crivo da vida daquele sujeito eram as suas posses. Tanto era que quando ele recebe este desafio, este veredito de Jesus, diz o texto que ele vai embora triste, não consegue deixar todas as coisas, porque era dono de muitas propriedades, de muitos bens. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo o seguinte: olha, se você não for capaz de amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o teu amor ao dinheiro, sobre o teu apego às coisas, e deixa eu estender isso aqui, se você não é capaz de amar a Deus sobre o amor que você tem pelo seu namorado, pelo seu noivo, pelo seu cônjuge, se você não for capaz de amar a Deus mais do que você ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, se você não for capaz de amar a Deus mais do que você ama os seus sonhos de carreira e os seus projetos de futuro, você não é digno de seguir a Cristo. Não adianta
seguir os outros mandamentos que o jovenzinho dizia que seguia. Não adianta viver uma vida pagando de crente, não adianta vir para a igreja bem certinho, levantar, sentar, erguer a mão, louvar, dar o dízimo, não adianta. Em primeiro lugar precisa estar o seu compromisso inabalável com o Senhor. Amá-lo sobre todas as coisas é isso, é colocá-lo numa posição de absoluto senhorio, debaixo de quem você deve honra, obediência e debaixo do qual você se sujeita ao crivo do Senhor. Isso reorientará os nossos desejos, as nossas paixões, isso nos dará capacidade de escolher melhor, de dizermos sim e não, de seguirmos em um caminho que agrada a Deus em detrimento de outro que talvez agradasse apenas a nossa própria carne e aos nossos anseios. Percebe como é importante essa resposta que Jesus deu? Qual é o maior dos mandamentos? O maior dos mandamentos é aquele que vai gerar o maior objetivo dos mandamentos no seu coração, que é a vida de Deus. Veja só, os mandamentos de Deus, a lei de Deus foi entregue ao homem para que o homem experimentasse a vida que Deus tinha para ele viver. Por isso que Jesus fala que não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Ele veio mostrar que ao orientarmos nossa vida debaixo deste primeiro mandamento, a nossa dinâmica cotidiana ganha novas cores. Nós somos reorientados nas nossas prioridades e a gente experimenta vida plena e abundante. Este é o objetivo da lei do Senhor. Então, os 10 mandamentos lá, eles continuam valendo, não no sentido de que devemos obedecê-los tintim por tintim, senão a vara de Deus pesa sobre nós. É aí onde entra a compreensão da graça que vem com Cristo Jesus, mas eles ainda estão valendo para mostrar para a gente duas coisas. Primeiro, como nós não conseguimos vivê-los com as nossas próprias forças e por isso precisamos do Senhor em nossas vidas, mas segundo, como nós continuamos precisando da sabedoria da palavra de Deus para nos dar vida e vida em abundância. Agora, se a gente quer fazer seletividade, escolher o número 3, 5 e 8, para ir dizer, Senhor, estou fazendo dos 10, estou fazendo 3, beleza? Deus diz, negativo, o primeiro tem que estar valendo, porque a partir do primeiro a gente consegue viver esta vida de altos e baixos, não conseguindo levá-los a cabo o tempo inteiro, mas tomando posse da graça perdoadora de Deus mediante o nosso arrependimento. Mas o primeiro mandamento já está acontecendo porque eu rendi o meu coração ao Senhor Jesus e então todos os meus desejos, paixões e prioridades estão sendo reorientados. Aí o mestre da lei ouviu essa resposta e disse, eita nós, não dá para questionar esse camarada. Este rabino da Galileia, Jesus Cristo, sabe do que está falando, porque não fala a partir de um conhecimento teórico, fala a partir de uma vida de amor a Deus sobre todas as coisas. É quando este Jesus, no jardim do Getsêmani, diz, Pai, se fosse por mim, eu escolheria não beber deste cálice, eu escolheria não passar por esse sofrimento. Afasta de mim este cálice, é o que o meu coração clama, é o que a minha carne pede para que seja poupada da dor. Contudo, continua Jesus na sua oração, que seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe por que Jesus chega a este ápice de obediência e submissão? Porque enquanto homem se fez, Jesus decidiu viver amando ao Pai sobre todas as coisas, inclusive sobre seus próprios desejos. O seu desejo era não ir à cruz, mas a sua obediência submissa à vontade de Deus, respaldada e crivada pelo amor que tinha ao Pai, resultou neste final de oração, que seja feita a tua vontade e não a minha.
Eu acho, queridos, que é o que nós precisamos orar hoje. Nós somos pessoas, me permitam a expressão, cheias de vontades, né? Não no sentido de sermos mimados apenas, porque muitos são mesmo, mas nós somos cheios de vontade, cheios de planos construídos, cheios de agendas pessoais. Nada errado em se fazer planos e propor agendas, contantos que estes e aquelas estejam debaixo do senhorio de Cristo, estejam submissos à vontade dele para nós, ainda que esta vontade soberana nos leve às difíceis decisões de dizermos nãos, quando tudo em nós gostaria de dizer sim, ou como eu sempre gosto de falar, o contrário, de dizermos sim para aquelas coisas difíceis, quando tudo em nós, pelo prazer do comodismo, gostaria de dizer não. É isso que significa amar a Deus sobre todas as coisas. Convido você a orar comigo então, esta oração de entrega. Vamos entregar nossa semana, nossas agendas, nossos planos. Vamos deixar que a soberania do Senhor sobre nós, o senhorio de Cristo, seja o crivo para as decisões e para os caminhos que a gente pega, começando hoje, a partir dessa segunda-feira. Amém? Feche os seus olhos aí onde você estiver agora. Pai, no nome de Jesus, nós entendemos a Tua palavra, um texto já lido tantas vezes, um conhecimento já tão internalizado por muitos, se não todos aqui deste momento de estudo, o conhecimento de que o Senhor espera que amemos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. E quando amamos ao Senhor com tudo que somos, Deus, a partir daí então conseguimos amar ao próximo. Tarefa difícil, Deus, em dias de opiniões polarizadas, Senhor. Tarefa difícil em dias de tantas injustiças, em dias de insegurança, onde a gente anda de vidro fechado. Tarefa difícil, Deus, em dias de tanto apego, quando tantas pessoas precisam de parte daquilo que o Senhor tem nos dado com abundância. É tarefa difícil amar o próximo nos nossos dias, mas quando a gente então internaliza a verdade de que somos chamados a amar ao Senhor sobre todas as coisas, aí a gente entende como é que a gente vai amar o próximo, e aí todas as demais atividades hão de acontecer dentro dos teus propósitos, rendendo glórias a ti, e a nossa vida se ressignifica, nossas prioridades se reorientam, nossos desejos se alinham com os desejos do Senhor. Pai, muito obrigado pela sabedoria da tua palavra, mas muito obrigado também pelo desafio do Senhor nesta palavra. Pedimos que o teu Espírito nos fortaleça para colocarmos isso em prática e nos ajudar a tomar decisões sábias, melhores, abençoadas, nessa semana que se inicia para todos nós aqui juntos. Pedimos a tua bênção, pedimos, Senhor, a tua unção de cura nesta hora por aqueles que estão enfermos, gente que está em casa agora, Senhor, clamando por vida nova, seja por saúde pessoal ou pela saúde daqueles com quem vivem, com quem dividem a vida, aqueles que amam. Eu peço, Deus, que seja derramada cura física do Senhor, cura emocional por aqueles que vivem aflição e ansiedade. Oro, Deus, para que seja derramada força, vitalidade, energia renovada para aqueles cujas forças estão sendo esgotadas neste tempo difícil que a gente vive, que tem drenado o psicológico de tantos. Peço que a cura do Senhor nos alcance, Deus, em todas essas formas, seja em plenitude física, seja em plenitude emocional ou em plenitude de vigor, na energia que a gente precisa para ir trabalhar ou para estudar ou para fazer o que a gente tem que fazer, mas que a cura do Senhor nos alcance, Deus. É o que oramos em nome de Jesus e juntos dizemos amém e amém. Maravilha, gente. Glória a Deus, que bom termos olhado para esse texto hoje, um texto que para nós é tão importante na nossa confissão de fé, na nossa espiritualidade,
Deixa eu ver quem tá comigo aqui para eu poder dar bom dia. Vai dando bom dia aí antes de ir embora, dá um bom dia para eu não ter que subir aqui 200 comentários e eu vou vendo você aí, a Deise, a Adelaide, a Iraides, a Ana, Claudiana, Martinha, Dona Lúcia, tá desde o início a Dona Lúcia, eu vi, a Viviane Machado também, Vivi, tá desde o início, Claudinha, Deus abençoe, Ilana Domitila também tá desde o início, Dona Fátima entrando agora, Si, meu amor, bom dia, Deus abençoe, Marcos Braz, bom dia, Dona Laudeci, peraí, deixa eu beber água aqui. Veio uma pedrinha de gelo aqui. Bom dia, Juliana, Ju, doutora Juliana, bom dia, Samares, bom dia, Ludmila, bom dia, Torquato Augusto, Dona Lani, Raul Barcelar, bom dia, Zió, bom dia, Guilherme, grande Gui, oi, feliz dia do pastor pra gente, varão, Deus abençoe, boa semana. Med Severo, Deus abençoe você, Deus abençoe. Dona Beatriz, forte abraço, querida, que a cura alcance seu Manuel, seu esposo, nosso irmão querido, Deus abençoe. Dona Anitta, amém. Gente, forte abraço. Esse estudo estará no IGTV, estará no YouTube da igreja em questão de minutos e eu desafio você a compartilhar ele com a tua rede de amigos, de familiares, até segunda-feira que vem, se assim nos permitir ao Senhor. Forte abraço, tchau, tchau.